Pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estou muito feliz com a presença de uma pessoa que eu admiro bastante e que realmente é uma pessoa que me ajudou bastante com artigos, com informações, que é a doutora Sarah Croft. Sarah, welcome, good night. Good evening, sorry. Susan? Yeah. Welcome to my video. Welcome to my channel. Fernanda, boa noite, Fernanda. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Fernanda, vamos, por favor, para a primeira pergunta para a Susan. Né? Peça, por favor, para ela se apresentar, né? Para ela descrever a história dela, para ela falar justamente, né, para o público brasileiro quem é a Susan. Okay. So, Susan, welcome. And the first thing that Thiago wants to know is he wants you to introduce yourself so people can know who you are, your background, and things like that. So, please, just go ahead. Okay. Thank you. It's really a pleasure to talk to you this evening. My name is Susan Crockford. I am a zoologist, and I have a specialty in the evolution of late Pleistocene animals. And I became interested in polar bears because it was part of my PhD dissertation in looking at evolutionary processes. So that I finished my dissertation in 2004. So I just carried on looking at the literature on polar bear ecology and conservation since then. Ok. So, primeiro ela começa dizendo que é um prazer participar do vídeo e que ela é uma zoologista que começou aí a se interessar pela questão da evolução de animais. Ela usa o termo late Pleistocene, you said? The animals, Susan, I'm sorry. The animals from the late Pleistocene. Okay, from the late Pleistocene. Vou ter que... não sei, aqui uso como Pleistoceno tardio. Tiago, faz sentido? Pleistoceno, ok. Pleistoceno tardio, exatamente. Então, ela começou a estudar a evolução dos animais do Pleistoceno tardio, e aí ela começou, então, ela entrou, a tese dela de PhD é sobre urso polar, o processo evolucionário dos ursos polares, e toda a literatura que ela pesquisava e futuramente escreveu, inclusive, sobre ursos polares. Ok. Susan, por favor, descreva o animal urso polar em termos gerais. Okay, so he wants you to please describe the polar bear in general terms, so people can. Okay, understand. Well, and I can imagine that perhaps some people from Brazil might not know the polar bear very well. It is the largest of all of the bears, and it is the only one that is exclusively a marine animal, and it is also entirely or almost entirely carnivorous. So it's a meat eater, and what else can I tell you about it? It's that's about all, I guess. That's about all. Okay, that's fine, sure. Então, o que ela começa dizendo é que ela consegue imaginar que a maioria das pessoas no Brasil não conhecem muito sobre o urso polar, por questões, né, nós não temos essa espécie no Brasil. Ela falou que é uma das maiores espécies de urso, na verdade, a maior, e que ela falou que eles, na verdade, são animais marinhos, né, e que eles são quase totalmente carnívoros, né, a dieta deles é quase totalmente carnívora. Ok. Susan, onde vivem os ursos polares? Qual é o habitat deles? Okay, Susan, so now where do polar bears live? Where their natural habitat? Polar bears live in the Arctic, and if someone would look at a map of the Arctic and where the ice is at the end of winter time in March, then that would describe the maximum extent of where polar bears live. So
The bears only live associated with the ice in winter. That's its maximum range. Ok. Bom, então ela disse que eles vivem no Ártico, né? E que se a gente pegar um mapa do Ártico e olhar no inverno, até onde vai os limites, né, do gelo, né? Essa é a extensão da área que os ursos polares vivem, tá? Ok. Bom, qual é o melhor tipo de gelo, né, para os ursos polares? Qual tipo de gelo eles se saem melhor? Okay, so now he wants to know what is the best type of ice for polar bears. I mean, where do they live better? Yeah, well, there's lots of ice in the Arctic, and some of it is very thick, and it stays around from year to year. But much of it is actually what's called seasonal or first year ice that melts every summer. And that first year or seasonal ice is the best kind of ice for polar bears. It's about less than 2 meters thick. And the reason that thin ice is the best is because that's the best ice for seals. And seals are what polar bears primarily eat. Ok, bom, então ela começa falando que existe muito uma extensão de gelo que fica todos os anos, né? Que não se derrete. Porém, que eles são muito profundos. Então, ela falou que, na verdade, a área que os ursos polares, o melhor tipo de gelo para eles é o gelo que derrete todo o verão. É aquele gelo que tem no máximo, ela falou, 2 metros. É o gelo fino, né? Porque é lá que as focas ficam. E a foca é a maior fonte de alimentação dos ursos polares. Ok. Qual é a adaptação ao Ártico mais importante para a espécie? Okay, so what is the most important Arctic adaptation for the species? Well, as far as polar bears are concerned, fat is the most important adaptation that they have. Fat is what allows polar bears to live through the seasons when there is very little food for them to eat. And that happens both in the summer and in the winter. So the fatter that the bears can get, the more likely they will survive over those periods when there is little food to eat. Ok, então ela fala que, na verdade, o que o urso polar precisa para viver é gordura, tá? Então ele fala que ele tem, às vezes, problema de não ter animais suficientes, independente da estação, tanto no verão quanto no inverno. Tá? Então, o que eles precisam é de gordura. Quanto mais eles conseguirem acumular de gordura no verão, no inverno, mais tempo eles vão viver. É isso que garante a sobrevivência deles. Ok. Well, and can I add something? Sure, please. Sure. Just to clarify that some people think that the bears get fat to keep them warm. But we know that is not true because the bears are the leanest, the thinnest at the end of the winter when it's still very cold in the Arctic. And they are actually fattest at the beginning of the summer. Ok, that's nice. Ok, então o que ela fala é o seguinte, o que a maioria das pessoas pensam é que o urso polar precisa de gordura para se manter aquecido. Mas não, é totalmente o contrário, porque ela fala que o urso polar ele está mais magro, a época que ele fica mais magro é exatamente no final do inverno, quando ainda está muito frio, mas ele já queimou toda a gordura ali, porque é difícil de caçar nessa época, né? E que quando está a época mais quente é quando eles estão mais gordos, mas com mais gordura, porque eles estão se preparando para o inverno, quando a escassez vai ser, né? Vai ter escassez de comida para eles, né? Só uma dúvida, pergunta a ela se o urso polar hiberna, né? Porque todo mundo faz a parte da hibernação dos ursos. Ok, so Susan, do polar bears hibernate? Only pregnant females hibernate. Oh, so nice. all of that's different from like grizzly bears and black bears, but for polar bears, only the pregnant females hibernate, and all of the other bears, even like young cubs that are 1 year old, they are all out on the ice trying to find food over the winter.
Oh, that's nice, ok. Bom, então que ela fala que somente as fêmeas que estão grávidas hibernam, né? Que até os filhotinhos que têm aí 1 ano de idade, eles estão caçando comida, né? Somente as fêmeas, ela falou que essa grande diferenciação entre o urso polar e outras espécies de ursos, né? Excelente, excelente. Ao longo de um ano, né, da história, né, do urso, né? Ao longo de um ano da história do urso, a história de vida, o que ela pode falar da história de vida, né, ao longo de um ano do urso polar? Okay, so Susan, over the course of a year, of 1 year, what is the life story of a polar bear? I mean, what does it go through over 1 year period? Okay, well, and shall I break that down and by season, and then you can translate, and I'll move to the next season. So I'll start with spring, and spring is the time when polar bears do most of their feeding. Okay. And they consume about 2/3 of the food they eat for a whole year during the springtime. They eat mostly young seals at that time, and between about April and early June, depending on the area of the Arctic. And that's the most important time for the bears because that's when they put on the most fat. Oh, that's nice. Okay. So, o que ela falou é que ela vai dividir por estações, tá? Para que eu possa fazer a tradução. Então, ela começou com a primavera. E ela falou que a primavera é a principal para os ursos polares, porque é na primavera que eles se alimentam mais. 2/3 da comida que eles consomem durante o ano inteiro, eles consomem na primavera. E eles se alimentam nessa época de focas jovens, né? E ela falou assim que isso vai de abril a junho, dependendo de onde eles estiverem localizados ali no Ártico. Okay? So please, Susan, you can continue. Okay, now we'll go to summer. And in summertime, you know, in late June or July and through August, as the sea ice begins to break up as it gets warmer, it becomes more difficult for the bears to catch seals. And in some areas, the ice disappears entirely. And at that time, some bears move on to land for the summer, and other bears stay with the sea ice as it recedes into the Arctic basin for the summer. But those bears during the summer can go for 4 to 5 months without eating at that time. There's very little food for them to eat. Ok. Bom, então ela vai depois para o verão. Ela fala que, né, no finalzinho de junho e durante todo o mês de agosto é quando eles têm um pouco mais de dificuldade de caçar, de comer, porque é quando o gelo começa a quebrar e em algumas partes ele desaparece por completo, né, derrete por completo. Então, alguns ursos eles vão para a terra mesmo, migram para a terra, e outros não, ficam ali no meio né, no gelo que está derretendo ali para ver se consegue caçar ainda também. E ela falou que eles podem ficar aí nessa época de 4 a 5 meses sem se alimentar. Ok, Susan, please. Okay, and in the fall, say in October, November, that becomes another time when the bears can start eating again. It's sort of a secondary important feeding time. For them to top up some of the weight that they have lost, or regain some of the weight they've lost over the summer. And as the ice reforms in the Arctic, it becomes easier for them to hunt seals. Ok, bom, então ela fala que então depois ela foi para o outono, né? Lá para outubro, novembro, ela chama de o período secundário, mais importante de alimentação ali dos ursos polares, porque é quando o gelo começa a ficar mais firme novamente, a se refazer e ficar mais, ter essa camada aí um pouquinho mais espessa, e eles vão então recuperar um pouco daquilo que eles perderam no verão, né? Um pouco, porque eles não perdem tudo no verão, então eles vão recuperar ali aquilo que eles perderam no verão. Okay, Susan, please continue. And just to clarify that at that time in the fall, all of the bears except pregnant females resume feeding, but the pregnant females in the fall, they make themselves a den that they will have their cubs in over the winter.
and the cubs are born around Christmas time or New Year's, and the mother stays in the den with the cubs and nurses them for 3 to 4 months until they come out again in the spring to feed. And one of the reasons that there is so little feeding done over the winter is that it's not only very cold in the Arctic, but in most places it's dark for most of the day, and so it makes it very hard for them to hunt. Okay, just a quick question. When you say that they nurse them, do they like breastfeed or something? Yes. Yes? Yeah. Ok, great, thank you. Bom, então o que ela fala que no outono também é quando as fêmeas que estão grávidas, elas não saem para caçar. Ela fala que elas constroem uma espécie de toca, né, um abrigo, porque elas vão ter os filhotes, geralmente na época entre o Natal e o Ano Novo, ela falou, e eles ficam ali durante 4 meses, aproximadamente, amamentando os filhotes, cuidando e amamentando os filhotes. E o que ela fala também sobre o inverno, que não é só uma questão de ser muito frio para caçar, mas é porque a maioria ali da região fica completamente escuro, né? Não tem luz de dia. Então, por isso que eles não conseguem caçar tanto no inverno. Não tem uma ligação com o frio, mas com a claridade. Okay? Susan, sorry, do you want to continue about in winter? No, I think that's all unless you have any questions about that. Ok, tem alguma pergunta quanto a isso? Já? Só para elucidar. Essa questão da caça durante esse período, né, das longas noites do Ártico, isso aí é prejudicial? O urso ele está muito bem adaptado a isso? Como é que funciona? Se ele consegue caçar durante a noite, é isso? Não. Se ele está realmente adaptado a essa condição, se é algo que prejudica a espécie. Okay. Okay, Susan, so what he wants to know is about this winter time that it's really dark out for polar bears to hunt. He wants to know if this is like something that can harm the species or if they are adapt to this reality. No, the polar bears are very well adapted for surviving during this period, and what happens is they do try to hunt if they can, but especially if it's stormy, they will dig themselves a shelter and they will curl up in there. And sometimes a storm can last for weeks. Okay. And they will curl up and take shelter there to stay warm. Ok. Bom, então o que ela fala é o seguinte, não, eles estão muito bem adaptados para sobreviver esse período. Alguns deles tentam sim sair para caçar, mas o que também atrapalha um pouco é que tem as nevascas. Então, o que eles fazem? E segundo o que ela falou, as nevascas podem chegar a durar semanas. Então, eles cavam ali um abrigo para eles e ela usou o termo, eles ficam ali encolhidos, né? Esperando essa nevasca passar, porque durante a nevasca eles não conseguem sair para caçar. Primeiro que não vai ter comida e segundo que por uma questão de sobrevivência deles, né? Excelente. Bom, como está o estado de conservação da espécie, né, após aquela proibição de caça descontroladas, que faziam até expedições de caça, né, a urso polar no Ártico? Como que está essa condição de preservação da espécie, de conservação? Okay, so he wants to know how is the conservation status of the species after this uncontrolled hunting has been banned. How is the conservation status of the species now? Okay, in 1972 there was a treaty signed to protect polar bears from overhunting, and so by 1996 the population had risen so high that the bears had gone from being considered vulnerable to extinction down to what was called least concern, and that is by the IUCN, International Union for the Conservation of Nature, and they produce what's called the Red List of threatened and endangered species. And so between 1996 and 2006, polar bears were considered least concern. Ok.
Do you want to translate that? Sure, please. Então, o que ela fala é o seguinte: em 1972 foi assinado um tratado para evitar essa caça excessiva aos ursos polares, porque eles estavam aí sofrendo a possibilidade de serem extintos. E que em 1996 até 2006 eles entraram na categoria de menos probabilidade, porque eles se reproduziram e evitando essa caça excessiva, eles puderam aí procriar e repopular, digamos assim. Então, ela fala dessa IUCN, que é uma União Internacional de Conservação da Natureza, que eles têm uma lista vermelha para aquelas espécies que estão aí correndo risco de entrar em extinção, mas que o urso polar saiu já dessa red list, dessa lista vermelha, e já está aí como uma categoria bem menos preocupante, porque a repopulação já, vamos dizer que já tirou eles dessa lista vermelha. Sorry, Susan, do you want to continue? Yes. And so in 2006, what changed was that polar bear specialists decided that the bears should be considered threatened again based on their opinion that the bears would decline by 30% or more over the next 50 years because of human-caused global warming. Oh. And so that was the first time that any species had been considered threatened with extinction or vulnerable to extinction based only on global warming or climate change. Oh, ok. So, o que ela fala é o seguinte: em 2006, alguns especialistas que estudam ursos polares, eles começaram então a falar que 30% ou mais dessa população de ursos aí estaria extinta durante os próximos 50 anos, aproximadamente, por causa do aquecimento global causado pelo ser humano. Então, ela fala que o urso polar foi I'm sorry, Susan, the first species or the only species? The first. The first, ok. Yes. Foi a primeira espécie a ser aí entrar na categoria de probabilidade de extinção por causa do aquecimento global. Foi a primeira espécie aí. Sorry, Susan, do you want to continue? Yes, and so that's one of the reasons why polar bears became so important to the whole discussion of climate change, is because of that status change in 2006. And then in 2007, US biologists, they made a computer model that suggested that because of the decline of sea ice, that by the middle of the 21st century, so in 2050, that 2/3 of all the polar bears in the world would be gone. Mm-hmm. And that was quite a startling prediction. And the unfortunate part about that was that the ice was already declining. The ice had already declined in 2007 to the level that they had predicted would not happen until 2050. Oh, ok. Let me just translate this part. Bom, então, o que ela fala assim, então, os ursos polares, eles se tornaram importantes por causa dessa questão. Todo mundo passou a olhar para eles por causa da questão do aquecimento global. E que em 2007 foi feito aí um modelo de computador que falava que por causa do derretimento do gelo, até metade do século XXI, ou seja, até o ano 2050, aproximadamente, 2/3 da população dos ursos seriam extintos, dos ursos polares seriam extintos. Porém, o que ela falou que assim, o que foi mais alarmante foi perceber que em 2007 esse derretimento que eles predisseram, sei lá, que ia acontecer só em 2050 já estava acontecendo, né? Já estava acontecendo em 2007. Então, ela quer continuar. Sorry, Susan, please continue. And so, well, that was a real surprise. And what has happened since then is that since 2007, really the sea ice, and this is the lowest extent in the summertime, which is about where the ice is right now in about the middle of September. But the ice has been sort of up and down
since then, but not dramatically declining. And those were the conditions under which the US biologist model said that these 2/3 of the polar bears were all going to die. But in fact, that has not happened. In fact, the numbers have risen by at least 16% and probably much more. Ok. So, o que ela fala é o seguinte, bom, então todo mundo ficou muito surpreso, porque já estava acontecendo em 2007, mas ela fala que desde 2007 até hoje, por exemplo, essa parte menor do gelo, que é no verão, quando a maior parte do gelo ali, maior parte não, mas boa parte do gelo ali derrete, desde 2007 até hoje, não teve muitas alterações, as alterações não foram muito significativas, ele aumenta um pouco, diminui um pouco cada ano, mas fica ali, né, vamos dizer, bem equilibrado, e eles falaram, fizeram esse alarde de que essa população de ursos ia morrer, mas na verdade isso não aconteceu, pelo contrário, o número, né, a população de ursos aumentou em pelo menos 16%, né, pelo que ela falou. Então, o modelo dos biólogos não bateu aí nisso que eles predisseram. Então, sorry, Susan, do you want to continue? Yes, and the reason no, let me back up and just say that this has been a big surprise to actually realize that this has happened, that the ice declined much, much faster than anyone expected, but the polar bear numbers did not. And so the reason that this model was so spectacularly wrong seems to be a number of reasons. That the biologist considered in their models only the summer ice, not what happens in the winter or spring. It turns out that the feeding that polar bears do in the summertime is much less important than they had anticipated. But also, it turned out that the seals that the polar bears depend on for food, they do much better in the summer when there's less sea ice around. So when there's a longer ice-free season, the seals have a longer time to feed in the summer. And for those reasons, and perhaps a few others, that really explains why the models were so wrong. The biologists were they were presenting some of their opinions of what would happen as if they were facts, but indeed those facts were only opinions, and it turns out they were wrong. Ok, very important, ok. Bom, já tá rindo, né? Eu preciso anotar que isso é importante, né? Então vamos lá. Ok. Sorry. Bom, então o que ela fala é o seguinte, então foi uma grande surpresa quando eles viram que o gelo diminuiu muito antes do previsto em 2050, lá e ele já tinha diminuído em 2007. Porém, a população de ursos aumentou, né? Então ela falou, o motivo desse modelo ter sido assim, ela falou, né, super errado, é porque eles estudaram apenas o período verão e não o inverno e a primavera, sendo que a primavera é o período que eles se alimentam, né? Que a gente já viu aqui 2/3 do que eles consomem é na primavera. Né? Então eles viram que no verão eles comem muito menos, estão ser extintos, mas na verdade a alimentação que eles fazem no verão não é significativa, não é uma alimentação de extrema significância para a sobrevivência deles. Porém, as focas se alimentam muito mais no verão, porque quando tem menos gelo, elas podem nadar, tem mais comida e elas podem comer mais, né? E aí ela falou assim, então por que isso aí deu tudo errado, né? Esse modelo foi todo errado, porque eles apresentaram, na verdade, opiniões como se fossem fatos. E, na verdade, ela finaliza falando, eram apenas opiniões, não eram fatos, por isso que não aconteceu. Sorry, Susan, do you want to continue? No, Thiago is laughing because when you said about this opinion and facts, yeah. Yes. But I think I've probably covered that topic now. If Great. we want to move on to something else.
Ok, não, então ela falou aqui sobre isso, então ela já finalizou falando sobre essa questão da conservação, né? E se quiser seguir aí para a próxima pergunta. Ok. Ela escreveu um livro, né, chamado, né, A Catástrofe que Nunca Aconteceu. Né? Então, realmente, não houve nenhuma catástrofe com a espécie dos ursos polares. Okay, então, so now he wants to know about the book that you've written about the catastrophe that was supposed to have happened to the bears, Yep. but he's asking you, has a catastrophe happened to the species? Well, no, not at all. And that's the story to tell, is that the prediction for the models was that there was going to be all of these dead polar bears, but there were none. And in fact, the polar bears are doing very well in general or over all of the Arctic. So there has been no catastrophe, not for polar bears or for the seals they depend on for food. Ok. Bom, então o que ela fala é o seguinte, não teve catástrofe nenhuma, né? Essa é a história que ela conta no livro, né? Que a previsão estava errada e que não teve catástrofe nem para os ursos polares e nem para as focas das quais eles se alimentam, tá? Então isso que ela enfatiza bastante. Perfeito. Susan, quantos anos você estuda os ursos polares? Susan, how many years have you been studying the polar bears? I would say for 30 years. Uau, ok. Ela disse então 30 anos. Há 30 anos. Né? Aí vem esses especialistas aqui do Brasil, né, falar que o urso polar, né, tá acontecendo. Pode traduzir para ela se você quiser. E é até um pouco engraçado, né? Porque especialista do Brasil em urso polar. Okay, Susan. So he's saying that it's now there are some specialists from Brazil saying that the species are, I don't know, under attack or something about the global warming. And I told him it's very funny to say specialists from Brazil in polar bears. I mean, it's kind of laughable, right? Yes. Well, and perhaps I need to clarify that I don't go to the Arctic and, put polar bears to sleep and take their measurements. What I have learned about polar bears, I learned from the people who do that work. So they write up their research, and what I do is study the scientific literature on polar bears. Okay. And there is a mountain of literature that goes back all the way to the 1960s. And so really the contribution that I bring to this discussion is that I know that literature very well, and very few people do. Ok, então o que ela falou é o seguinte, ela quer enfatizar que, na verdade, ela não vai até o Ártico, e ela ainda fala assim, colocar os ursos para dormir, tirar as temperaturas e tal. Mas ela faz o quê? Ela estuda as literaturas de pessoas que fazem isso, né? Ela fala que tem literatura riquíssima desde 1960 que ela estuda e que a contribuição que ela traz é fazer esse estudo de uma forma científica e trazer a realidade de acordo com essa literatura riquíssima que ela pesquisa. E essa literatura é escrita por pessoas que vão lá e fazem isso, e vão e medem e acompanham de perto os ursos polares. Perfeito. Susan, no Brasil muito se fala, né, que os ursos polares vão morrer afogados, né, por causa do derretimento do Ártico. Então, explica para nós, o nome dessa espécie é urso marítimos. Quanto que esse urso consegue nadar e se ele realmente vai morrer afogado? Okay, so he's saying that in Brazil, there are some people saying that polar bears will drown because there's no ice for them to, they're going to drown for some reason. And then he's saying that this is a marine, you said it's a marine bear, right? Yes. So he wants to know how long can it survive in the water? How the distance that it can, I don't know, swim or something like that? Because they're saying that they will drown because there's no ice for them to step on or something. Yeah. Polar bears
are excellent swimmers, and they can actually swim for hundreds of kilometers without stopping to rest. And so really the idea that the bears will drown is very fanciful, I would say. The idea that the bears will have no ice is misconception, I believe, that none of the climate models that predict ice into, the year 2100, none of those models predict that ice in the winter and the spring will disappear. So when they talk about disappearing ice, they mean summer ice only. And that's where people get confused about all of this. So the important ice for bears is in the spring, and there has been very little, a small reduction in the amount of ice, but not enough to make any difference to them at all. And everyone focuses on summer ice, which has declined dramatically, but it turns out that's not very important to polar bears at all. Ok. Então, o que ela fala é o seguinte, os ursos, eles podem nadar por centenas de quilômetros sem se cansar, né? E ela fala, então, que esses modelos, eles são, na verdade, fantasiosos, porque eles apenas estudaram, eles predisseram esse degelo apenas no verão, é só no verão. Eles não estudaram a primavera, o outono, o inverno, né? E que a primavera, como a gente já viu aqui, é muito mais importante, é a estação principal de caça dos ursos polares, e que na primavera a diminuição foi mínima, foi ínfima, quase insignificante. Que no verão, que é quando eles pegam, estudam sobre isso, é quando eles não se alimentam tanto. E o que ela fala é o seguinte, eles não se afogam, eles são excelentes, exímios nadadores, e eles não caçam excessivamente no verão. Então, e assim, pelo que ela falou, acho até interessante ressaltar que no verão o alimento deles está se alimentando, né? É importante que o gelo derreta para que o alimento deles se alimente, porque senão também eles vão comer a foca magrinha lá e aí não vai adiantar nada. Se tiver gelo o tempo todo, as focas não comem e os ursos vão comer foca magrinha, né? Então não adianta muita coisa. Sorry, Susan, I was just saying that it's very important to say that during summer, the main source of food, of fat for bears, they are feeding. So it's nice because if there were ice, the seals couldn't be feeding and they would feed over, I don't know, skinny seals. So it's very important for this ice to melt so the seals can, feed themselves, and That's then right. Yes. the bears can feed, very, very healthy and, yes. And you see, seals. when the seals have lots of food to eat in the summertime, they get fat, and then the next spring, when they have their pups, those pups will be fat and healthy, so there will be lots of food for bears the next spring when they go to eat. Yes. Então é isso que ela falou, que as focas se alimentam bastante no verão, para que na primavera, quando eles têm os filhotes, porque os ursos se alimentam principalmente de filhotes de focas, eles estão saudáveis e muito bem alimentados para alimentar os ursos. Triste, mas é realidade. Perfeito. Falar para ela que o brasileiro entende tanto de urso polar, né, que eu sou a coisa mais parecida com o urso polar. Né? So he's saying that Brazilians understand so much about polar bears that they think Thiago Maia is the best resemblance of a polar bear. I don't know why. I don't see the resemblance. I don't know. Bom, Susan, por favor, qual é a estimativa atual da população dos ursos? So what is the current estimate of the polar bears population? So the last official estimate that was given by the IUCN Red List in 2015 was
between 22,000 and 31,000 bears, or an average of about 26,000. Okay. Now, that was 2015. By 2016, there were several surveys, counts of polar bears populations that were done that would bring that total up to about 28,500 for an average. And I actually believe, because of some of the underestimates that have been done by biologists, that a plausible total estimate for the Arctic is more like 39,000. Wow. And, you know, we probably will never have an accurate count. It's difficult because some areas of Russia, for example, have never had a count, and the Russians have no money to do that, and it's unlikely it will ever be done. Ok. Bom, então o que ela falou é o seguinte, que a última estimativa oficial feita aí por essa lista do IUCN, dessa International Union of Conservative Nature, a última estimativa oficial em 2015 falava que existia aí de 22 mil a 31 mil, uma média de 26 mil, né? Fazendo a média, 26 mil. Em 2016, várias pesquisas não extraoficiais foram feitas e que essa média subiu aí para 28,5. Ela disse assim, olha, ela acredita que hoje, atualmente, assim, o mais plausível é que esteja em torno de 39 mil. Porém, ela falou uma coisa importante, que talvez a gente nunca tenha um número aproximado, exato, porque a Rússia, por exemplo, nunca teve uma contagem de ursos polares, e eles não têm dinheiro para fazer isso, então não vai ser feito. Então, assim, além desses 39, que, né, ainda tem na Rússia os que não foram ainda contados, né? Ok. Bom, Susan, as populações saudáveis de ursos polares são uma ameaça para os residentes e os visitantes do Ártico? Okay, so are healthy polar bear populations a threat to the residents or visitors that go to the Arctic or live in the Arctic? Yes, it's one of the issues of having such healthy polar bear populations, is that polar bears are predators, and they will kill and eat people. They also will kill the dogs of residents who live there, and they also damage equipment. They break into storage facilities and will destroy food that people have stored for the winter. And so this makes it a huge challenge for people living, especially those who live in the Arctic, when there are so many bears around now compared to, say, 40 years ago. Ok. Bom, então ela falou que sim, esse é um problema de ter uma população de ursos polares saudável, né? Que eles são, sim, predadores, e eles vão, sim, matar e comer seres humanos, se estiverem ali na região, e eles, né, famintos. Ela falou também cachorros, né, os cachorros das pessoas que moram na região, eles vão entrar na despensa e destruir o estoque de inverno das pessoas. Então, às vezes, o urso não vai matar a pessoa, mas vai destruir todo o estoque de comida da pessoa e ela não sobrevive ao inverno, né? Então, assim, e vai causar danos a aparelhos tecnológicos, o que tiver por perto. Por quê? Porque eles estão saudáveis. E é por isso que eles são, sim, uma ameaça e causam aí esses problemas para quem mora ou visita o local. É um risco. Ok. Que aqui as pessoas falam justamente o contrário, né? Justamente os ursos, eles fazem essa saída por causa da fome, né? Porque eles estão com fome, né? Okay, so he says that people in Brazil believe that the polar bears, they hunt people
because they're hungry, because they have no other food, and not because they're healthy and they need to feed for, like you said, for a while, because they know that they won't have food. And I understand that. The one of the things about polar bears that seems obvious is that because they need to store fat, they look for food all the time, even when they're already fat. Mm-hmm. So they always are looking for an opportunity to find food. Mm-hmm. So they will stalk and kill people with the intent to eat them. Mm-hmm. And there was a fatal attack on a person in Canada last year by a very healthy mother with a young cub with her. Mm-hmm. That, and it was she was the fattest she would be for the season. Mm-hmm. And she still came and attacked. So a bear does not have to be starving or desperate for food to be dangerous. Uhum, ok. Então é importante que ela fala que assim, como eles precisam estocar, reservar esse alimento, eles estão constantemente procurando por comida. Então eles vão sim caçar e matar pessoas com a intenção de comer, de se alimentar, porque eles precisam estocar. Aí ela falou de um incidente que teve no ano passado, uma pessoa no Canadá morreu porque tinha uma ursa polar que já estava no máximo do que ela ia chegar, né, já estava bem alimentada, e estava com o filhote dela, mas ainda assim eles foram atrás e caçaram e teve esse incidente fatal, porque eles não precisam estar com fome, não precisam estar famintos lá, desesperados por comida para comer. Eles vão comer por uma questão para se prevenir, né? Para eles reestocarem mesmo. Eles não precisam estar famintos para atacar uma pessoa e comer. Eles estão constantemente procurando comida. E sim, o ser humano é comida de urso polar. Susan, o urso tem um predador natural que possa controlar a espécie? O que mantém o controle dessa espécie? Se tem algum predador natural também? Okay, so he wants to know if the polar bears have a natural predator. I mean, how can these species be controlled? Do they have someone to detain them somehow? No, polar bears are considered to be, they call them an apex predator. So at the top, they're at the top of the food chain. Mm-hmm. And so really the only thing that is a predator on polar bears are sometimes on the young, other bears will mm-hmm. kill young cubs. Sometimes wolves will take young cubs. But other than humans with guns and in thousands of years ago with spears, they really have no natural predators. Uhum, ok. Então ela fala que não. Os ursos polares estão no ápice, eles estão no topo da cadeia alimentar, né? O que pode ir ali são, de repente, outros ursos maiores, ursos polares, né? Maiores, matarem os menorzinhos, principalmente os filhotes. Alguns lobos, ela falou que podem sim, principalmente se for o filhotinho, mas, né, é arriscado, porque não seria o natural. E ela falou, então, tirando o ser humano com uma arma na mão, ou há muitos anos com lanças, né, eles não têm um predador natural, né, eles não têm um predador natural na espécie deles. Perfeito. Susan, recentemente aqui no Brasil foi divulgado pela grande mídia que o canibalismo na espécie, né, e a fome, né, que tinham fotos de ursos muito magros, né, aqueles ursos bem magrinhos, como se estivesse passando fome, que isso era evidência das mudanças climáticas antropogênicas. Isso é verdade? Okay, so he says that it has recently been said by the media that the cannibalism in the species and the famine, they've shown pictures of very skinny polar bears, and they say that these are evidence of the anthropogenic climate change. Is that true? No, because adult male polar bears will kill and eat
cubs and other young bears as part of just a natural inclination. And all bears do this. All bears are cannibalistic at some times. Mm-hmm. And as I said before, bears are always looking for food. And so if it doesn't matter if the bear is fat or thin, if it has an opportunity to catch a cub, then it will kill it. Mm-hmm. And for that reason, female bears with cubs try to stay as far away from adult males as they can because they know that they are dangerous. Mm-hmm. So it has nothing to do with them being desperate for food or starving. Okay, just a question. You said that at a point, all the bears are cannibals. Is it all the bears, all the species, or just polar bears? No, all species of bears, like black bears and grizzly bears. They all do that to some extent, yes. Ok, great. So, então, ela fala que não tem nenhuma evidência aí de ter alguma ligação com o aquecimento global. Ela fala o seguinte: todos os ursos, todas as espécies de ursos são canibais em algum momento. O urso polar, ele é, como a gente já viu, a maioria da alimentação dele é carnívora, né? Mas que mesmo os que não são, em algum momento, eles acabam ali praticando canibalismo. Porque se tem um urso maior que vê um filhotinho, e como ela mesma já falou anteriormente, eles não precisam estar com fome, eles não precisam estar famintos. Se eles veem ali a oportunidade, né, um animal menor que eles podem pegar e se alimentar, eles vão aproveitar essa oportunidade, né? Ela fala que não precisa estar com fome, não precisa estar magrinho, não precisa ter nada disso. E por isso que as fêmeas tentam manter aí o máximo de tempo possível os filhotes distantes dos ursos adultos, né? Ela fica ali, como a gente viu, lá 4, 5 meses amamentando e cuidando, porque ela sabe que os ursos adultos são perigosos para os filhotes, né? Então, independente de eles estarem com fome ou não, se eles virem um animal que eles podem vencer, eles vão atacar e provavelmente vão comer. Provavelmente não, eles não matam por prazer, eles vão matar para se alimentar. E na hora que eles fizerem isso, mesmo sendo entre a própria espécie, por uma questão de estocar aí umas alimentos. We're talking about animals, and then my dog started to bark. It's it's normal. Sorry. It's okay. Susan, bom, justamente, né? A gente estava falando de animal, a Cacau deu o ar da graça. O ar da graça. Susan, existe alguma emergência climática, né, para os ursos polares, para as morsas e para as focas? Okay, so what he wants to know if is there a climate emergency for polar bears, for walruses, or seals? Well, I have been looking at the evidence for polar bears. There is, the polar bears are thriving, even though the ice has declined to almost 50% below what it was in 1980. Walruses are not considered to be threatened. Ice seals are all doing very well. And it is my conclusion that there is no climate emergency for polar bears or walrus or ice seals. And as a consequence, I would say there is no climate emergency, period. Because we have been told the Arctic is warming twice as fast as anywhere else in the world. So if the warming of the Arctic has not resulted in an emergency for polar bears, it means there is no emergency for anyone. For anyone. Ok, got it. Ok, então ela fala o seguinte: ela tem analisado as evidências e que ela tem visto aí o urso polar prosperar, mesmo com menos de 50% do gelo que tinha aí há 50 anos, né, no verão. Ela fala assim, olha, então com isso eu posso afirmar que não tem emergência climática e ponto, para nenhuma espécie. Por quê?
sabe-se que o Ártico tem o maior índice de aquecimento do planeta. E se mesmo lá, que tem o maior índice de aquecimento, os ursos estão prosperando, estão se reproduzindo, estão aumentando a sua população, o restante do mundo não vai também sofrer consequência de nenhum tipo de emergência climática. Então, ela é bem enfática em falar, não existe emergência climática e ponto. Thiago loves that. Thiago loves that. He's like, yay, superhero. Susan, eu vou, para terminar aqui a nossa entrevista, que está chegando no horário combinado, eu vou mostrar uma foto que foi um horror, né, a nível mundial e no Brasil. Por favor, Fernando. Okay, so he says that we are reaching the time that we have, discussed. So he's just going to show you a picture that was like that generated a lot of commotion in Brazil and worldwide. So he's gonna show this picture. Olá. Susan, o que está acontecendo com esse urso aqui? What is happening with this bear, Susan? Yes. Yes, the thin bear, and one of the comments about that bear was that it appears to be injured on its hind leg, and that one of the consequences of an apex predator, an animal that has no known enemies, is that their primary natural cause of death is starvation. And so starvation is the way that polar bears die naturally. And so if they are sick, are old, if they're injured, when they are young bears on their own for the first time, because they're not very good hunters, they are in danger of starving. And there is also competition. Large adult bears will find a young bear who's caught a seal and will steal the seal away from it. So there are many factors that can cause a bear like that to become so thin that it will eventually die. Ok. Bom, o que ela fala é o seguinte, essa foto, ela mostra ali, né, que o urso, ele parece estar machucado ali na pata traseira, né, que ele tá até com a patinha aí para cima, e ela fala assim, ele parece que está machucado, e assim, o que ela fala é o seguinte, o animal que está no ápice da cadeia alimentar, ele não tem um inimigo conhecido, né, ele não tem, então do que eles morrem, né, como a gente viu lá, tirando o ser humano, a caça, enfim, é de fome. E por que eles passam fome? Porque eles podem estar doentes, e aí eles não podem sair para caçar, ou eles podem estar velhos demais, e eles não podem sair para caçar, ou machucados, como foi o caso desse urso. Ela falou que os filhotes também correm o risco de morrer de fome. Por quê? Eles estão ali e pegaram uma foca. Vem um urso maior e vai disputar. Quem que vai ganhar? O urso maior, o urso que é mais forte. Então, ela fala que os filhotes também morrem de fome, ficam aí magros e morrem de fome. Não é por falta de alimento, mas porque eles estão machucados ou porque eles são mais fracos, né? Porque eles estão velhos, existem vários motivos, ela finaliza falando que existem vários motivos que fazem o urso polar chegar a essa posição de fome, como nessa foto que mostrou aí do urso polar magrinho aí. Perfeito. Pede a Susan para dar o seu recado final, né? E vai ser, né, vou mostrar a foto que é um dos símbolos do aquecimento global para o urso polar também. Pode falar aí. Enquanto ela dá o recado. Okay, so he's asking you to give your final considerations, and he's going to leave this picture of the bear that was like the symbol of the global warming, and he just wants you to, you see the bear in the ice over there in the picture. This is like the symbol of global warming. I mean, this bear has nowhere to go because
apparently it can't swim, but you proved it wrong, right? So he wants you to give your final considerations while people can see this picture. Okay. And I would say that, you know, it is a silly conclusion that the bear is trapped like that. It's more likely has climbed up there to get a better view of whatever it can see, because bears are curious. But a bear like that can swim for hundreds of kilometers. It is not of danger. To all of that open water around it does not put it into danger. And, you know, if climate change was causing bears to be stranded on pieces of ice like that, or to be starving to death on ice, we would be seeing hundreds of pictures of bears in that condition, not just one. And in fact, all we are seeing are isolated examples, and those don't tell us anything at all about the effect of global warming on polar bear health or survival. Ok. Bom, então o que ela disse é o seguinte, que essa conclusão de que o animalzinho está lá preso, amedrontado, né, é uma conclusão tola. Essa é a palavra que ela usa, tola. Porque, na verdade, o que pode levar? Ele deve ter escalado ali para ver melhor, porque ela falou que os ursos polares são extremamente curiosos, né? Ele escalou ali para ter uma visão melhor, o panorama geral ali, né? Ela falou que esse montante de água em volta deles não representa nenhum perigo, porque, como a gente já viu, os ursos polares nadam muitos e muitos quilômetros, e que ele não está em perigo com essa água toda em volta dele, ele está no habitat natural dele, né? E ela terminou falando uma coisa interessante, que se isso fosse, né, que se o aquecimento global, se essas mudanças climáticas tivessem realmente afetando a população de ursos polares, nós veríamos centenas de fotos como essa, como da do urso magrinho e o urso preso, né, ali no gelo. E não, isso são fotos isoladas que não contam história nenhuma, que não dizem absolutamente nada. Né? Muito provavelmente essa foto aí, ela é bonita, o fotógrafo viu e falou, olha, uma foto bonita, né? Provavelmente o fotógrafo ganhou um prêmio com essa foto e as pessoas pegam e falam que o urso está preso ali. E, na verdade, não. Foi o que ela falou. Se isso realmente fosse uma ameaça, se tivesse uma ameaça por causa do derretimento, mas nós teríamos centenas de fotos como essa, não fotos completamente isoladas, né? Ok. Susan, muito obrigado pelo show de aula que você deu aqui para gente, pelo show de conhecimento, né? E espero que a casa é sua, volte sempre quando você quiser, tá? O canal está totalmente aberto para você divulgar o que você quiser para os brasileiros, e eu vou deixar em inglês e português. E, Fernanda, aproveita, né, traduz esse final aí e despeça também, dando suas considerações e fazendo sua propaganda. Okay, so Susan, so Tiago says, thank you so much for this wonderful class that you've given us, this wonderful knowledge show that you've bestowed upon us. And that she says that, you know, his channel is your house. You're welcome to come back anytime you want. And if you want to say something to Brazilians or whomever is watching, he's going to leave this video both in English and in Portuguese. So if you want to say something and, you know, just your final considerations, please go ahead. Well, I think that what people have to remember is that polar bears have lived through many periods with less ice than we have right now, and periods with more ice. And their evolutionary adaptation to the Arctic is what gives them the flexibility to adjust to having less ice in summer. And I am not concerned about the future of polar bears at the moment. I see no evidence that we should be worried. Ok. Bom, então o que ela diz é o seguinte, o que as pessoas têm que lembrar é que os ursos polares viveram em épocas com muito menos gelo do que nós temos hoje, e em épocas com muito mais gelo do que nós temos hoje, né? E que essa questão ela não está nem um pouco preocupada com essa adaptação evolucionária do urso polar. Ela falou, olha, nesse momento nós não temos absolutamente nada o que nos preocupar com a população de ursos polares.
Então, ela finaliza aí tranquilizando as pessoas que estão preocupadas com os ursinhos presos no gelo. Okay. Susan, thank you. Fernanda, por favor. All right. Thank you. It was a pleasure. It was fun to talk to you. It was our pleasure as well. Thank you so much. You're very delightful to talk to. Yes. Good night. Good night. Good night. Thank you. Thank you. Fernanda, pode dar seu recado final? Bom, eu adorei a aula, como a gente estava vendo aqui, a aula realmente foi muito boa, aprendi bastante, e é importante a gente realmente divulgar essas informações corretas de pessoas sérias, que sabem o que estão estudando, que sabem o que estão falando, e não de uma pessoa que sai falando para ganhar like, para ganhar seguidor, ou para ter mais audiência na televisão. É muito importante a gente não se deixar, como posso dizer assim, levar mesmo por essa informação falsa, né? Existem muitos pesquisadores sérios falando coisas que precisam ser ouvidas, né? Então, aí eu já deixo aqui o meu recado, que quem quiser ouvir, não souber falar inglês, eu tenho aqui a disponibilidade como tradutora, tenho o Instagram Quem Tem Boca, @quemtemboca, tem a página no Facebook para contato, o Thiago vai deixar tudo aí também na descrição do vídeo, e também para quem quiser aprender inglês, trabalho com aula de inglês online, e a gente pode fazer assim, uma aula, do jeito que a gente teve essa aula maravilhosa com a Susan, a gente pode fazer uma aula de inglês assim também, e aí a gente pode aprender de fontes um pouco mais sérias, que sabem um pouco mais do que elas estão falando. Isso aí é minha propaganda já. Não, perfeito. Espero que todos vocês tenham gostado da forma que eu gostei, eu estou aqui radiante. Realmente eu combinei com a Susan para ficar 1 hora, senão eu poderia ficar aqui 5 horas batendo papo com ela sobre o urso polar. É uma pessoa muito agradável e com bastante conhecimento para passar, né? Muito. 30 anos, né, de história de urso polares não é para qualquer um, né? Então, realmente, ela é a maior especialista do mundo relacionados a ursos polares, né? Então, é uma pessoa que tem que ser respeitada, tá? Tem que ser respeitada. Ela é muito respeitada no meio acadêmico, é uma pessoa extremamente solícita. Eu me lembro quando eu fui apresentado a ela, a primeira mensagem que ela me mandou foi justamente assim, né? Hi from Canada. Então, uma conversa totalmente informal, com uma pessoa extremamente solícita, me mandou vários artigos, me mandou vários conhecimentos, que eu pude aumentar meu conhecimento sobre o urso polar, mas, né, que realmente quem tinha que falar era ela, quem tinha que mostrar é ela que estuda, ela que escreve artigos, ela que bota pesquisa no local, e eu estou dando a oportunidade aqui para o Brasil conhecer realmente, né, o que está sendo pesquisado lá fora para os ursos polares, e não ficar, né, com a mídia aqui falando bobagem sobre o urso polar, que esse ursinho aqui, né, está aqui por causa do aquecimento global. Né, que ele super curioso, fazendo pose para foto, só falta dar um high five. Exatamente, né, não é isso que aconteceu. Uma das maiores especialistas do mundo do assunto, e vocês podem ver várias fotos, né, que onde tem, sempre olhando para a câmera, olha lá. Ele é super curioso pelo que ela falou aí, tá posando mesmo, ó, esse aqui já tá de olho nas focas também. Aqui tem um alimento dele, já matou, né, então, ou seja, ele tá sempre lá, né, olhando alguma coisa, tá sempre, olha lá, sempre fazendo pose, o camarada, sempre, né, então sempre. É isso aí, Fernandinha, muito obrigado, tá, obrigado mesmo pelo apoio. Tá, obrigada, pessoal, obrigada a você, e até um recado para os seguidores que é importante falar, que o que é interessante no seu canal, Thiago, é exatamente isso. Você não precisa saber de tudo. Você pode ter a sua opinião, como ela mesma falou, as pessoas têm opinião, mas você traz para o canal pessoas que sabem, né? E dá espaço para elas falarem. Isso é importante. A gente precisa saber fazer um pouco mais isso, né? Abrir espaço para quem sabe, para quem tem realmente total ciência daquilo que está falando, e deixar falar, porque tem notícias aí que são propagadas porque as pessoas acham que precisa ter uma opinião ou falar sobre tudo, mesmo sobre aquilo que elas não conhecem. Então é interessante no seu canal que você tem isso, de trazer pessoas que vão aí falar exatamente o que elas sabem, e você dá total liberdade para elas. Então, continue aí seguindo e acompanhando os vídeos do Thiago, que são sempre muito interessantes. Fernandinha, muito obrigado. Realmente, eu não tem porquê, né, eu falar de urso polar se eu tenho a maior especialista do mundo, né, para falar. Então,
gente, né? Caramba, ela vai saber muito, anos-luz da minha frente, né? Por mais que ela tenha me passado os artigos, eu até já falei aqui com o professor Ricardo um pouco, né, sobre esse assunto, mas, pô, longe de ser igual a Susan, tanto eu Essa quanto ele. aula maravilhosa, né? Exatamente. A mulher tirou da cabeça tudo que ela falou, foi tirando da cabeça. Verdade. Eu não, já teria que ter uma colinha, né? Sim, Então, você está falando o que ela escreveu, então é legal deixar ela falar. Se ela se abrir essa oportunidade, é interessante aproveitar. Exatamente. E aqui o convidado tem total liberdade, né? Fala mesmo, fala o quanto quiser, sobre o que quiser. E trazer informação para o povo brasileiro realmente é importante. Fernandinha, muito obrigado. Obrigada mesmo, pela oportunidade, viu? Tá, obrigado mesmo. Pessoal, inscreva-se no canal. Quem quiser, procure a Fernandinha aí para tradução, aula de inglês. Vou deixar nos comentários aí na descrição do vídeo. E aí vocês procurem, inscrevam lá no Instagram dela também, no meu Instagram. Inscreva-se aí, compartilhe bastante esse vídeo. A aula foi muito boa, estou até emocionado aqui. Muito obrigado a todos. Forte abraço. Tchau.